Olá, agora nós vamos dar início à mesa redonda por onde passam nossos trabalhos e como eles impactam na educação. Essa mesa será composta pelo Júnior Centenaro, Wagner Ebert e Renata Marasquim. A partir de agora, então, eu dou a palavra à Renata. Bom, eu quero saudar a todos os espectadores que estão assistindo nesse momento, saudar o Wagner, saudar o Júnior, saudar a Milene, dizer que é um prazer estar participando do CENID, falando um pouco da minha experiência de pesquisa no programa de pós-graduação em educação, tanto como aluna do curso de doutorado, quanto agora como bolsista no pós-doutorado. Bom, então, meu nome é Renata, eu ingressei no curso de doutorado em educação no ano 2012 e finalizei no ano de 2017. A minha base de formação, a minha graduação é fisioterapia, então a área da saúde é a área da onde eu venho. E desde a graduação eu já comecei a me interessar por temas, assuntos, questões relacionadas à formação de profissionais da saúde. Então, essa temática foi uma temática que me mobilizou, tanto durante a graduação quanto no mestrado. Eu fiz mestrado em envelhecimento humano na instituição, o PF também, e que me levou até o programa de pós-graduação para estudar mais a fundo questões relativas à formação de profissionais, na perspectiva, sobretudo, né, de uma formação humana, acompanhando a formação profissional. Então, eu finalizei o meu doutorado em 2017, na linha de Fundamentos de Educação, que é a linha 1. Então, a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre essa experiência de pesquisa e falar um pouco também sobre a minha experiência atual de estágio pós-doutoral em educação. Então, a minha pesquisa teve como título Diálogo, Ética e Educação, Formação Profissional em Perspectiva Hermenêutica. E ela teve como objetivo analisar, observar, descobrir, investigar que contribuições à hermenêutica filosófica de um filósofo chamado Hans-Georg Gadamer poderia trazer para uma formação profissional em saúde mais integral, mais ampla, e que contemple, né, aspectos formativos. Então, humanos, né? Então, eu trabalhei principalmente com as noções de diálogo e de ética, que são noções caras, né, à hermenêutica filosófica proposta por esse filósofo. Né? Ele faz, em linhas gerais, um resgate histórico, né, da hermenêutica, desde a filosofia antiga, sobretudo grega, né, com um filósofo chamado Aristóteles, que trabalha basicamente a ideia de um saber que nasce a partir da relação entre sujeitos. Né? O saber, ele não é oriundo de uma experiência científica, como a gente observa hoje. Né? O saber proposto nesta época e resgatado pelo Hans-Georg Gadamer é um saber oriundo da relação entre sujeitos. Né? Ele resgata muito também a filosofia socrática, que parte do diálogo, né? Como o nascimento, digamos assim, do saber. E como relação dialógica, é uma relação que considera os sujeitos, e, portanto, é uma relação ética por natureza. Então, a ideia foi pensar um pouco a formação de profissionais da saúde, sobretudo na relação entre professor e aluno, a partir dessa perspectiva dialógica, né? Considerando que, se os profissionais da saúde forem formados, né, já desde os seus cursos, a partir de uma perspectiva dialógica, é possível que lá, nas suas atuações, junto à comunidade, junto aos pacientes, né, eles desenvolvam também uma relação dialógica e, portanto, mais solidária, mais ampla, mais cooperativa e que considere os sujeitos. Então, o núcleo da minha discussão se baseou, sobretudo, numa análise das diretrizes curriculares dos cursos de formação profissional na área da saúde. Então, fiz uma análise hermenêutica desses documentos, observando como é que eles tratavam essas questões
relativas à formação humana, sobretudo essas noções de diálogo, de ética, como é que isso era abordado nos documentos, né? E eu percebi nessa análise que essas categorias, ética, diálogo, são simplesmente palavras colocadas nesses documentos sem um esclarecimento maior sobre o que elas significam de modo concreto na formação, né? E mesmo como elas se dariam, né? É muito claro nas diretrizes curriculares nacionais o apelo à formação ética de profissionais, né? A formação de profissionais de saúde éticos, mas não existe uma clareza nas próprias diretrizes sobre o que isso significa, como que isso se operaria, né? Pelo contrário, o que se verifica é uma ênfase na formação técnico-científica. E aí há uma adoção clara da pedagogia das competências e habilidades, fundamentando do ponto de vista pedagógico a formação desses alunos, né? Então, eu fiz toda uma discussão que levanta, né, como a pedagogia das competências e habilidades pode estar fundamentada, né, numa concepção de relação entre sujeito e objeto, e não uma relação entre sujeitos, porque foca na noção de desempenho, né, de um fazer mecânico que apresente resultados. Né? Então, a minha proposta frente a esse núcleo formativo pedagógico dos profissionais da saúde foi apresentar, então, a hermenêutica, né, como uma proposta alternativa que faça também um diálogo, né? Não se trata de negar a importância do conhecimento técnico-científico na formação de profissionais da saúde, mas de dizer que certamente ele não é suficiente para dar conta da complexidade desse campo. Né? Então, a minha pesquisa ela girou mais ou menos em torno dessa temática, né, mostrando, sobretudo, na perspectiva dos fundamentos da educação, que o pressuposto formativo que está por trás, né, da formação dos profissionais da saúde é de uma relação, sobretudo, entre sujeito e objeto, uma perspectiva epistemológica, e não uma perspectiva ética que estaria calcada, por exemplo, na relação entre sujeitos. Então, a minha pesquisa girou mais ou menos por esse caminho, teve muitos outros conceitos que eu utilizei dentro da hermenêutica gadameriana. O Gadamer escreveu uma obra chamada Caráter Oculto da Saúde, em que ele resgata, né, toda essa noção de saúde que os gregos tinham antigamente, que era uma noção integral, né, a perspectiva do médico de família, que ia até a casa, que conhecia o contexto dos sujeitos, né, e estabelecia uma relação mais subjetiva, digamos assim, né, com os pacientes que atendia. Bom, então tudo isso configurou a minha tese, que foi desenvolvida, então, dentro da linha de fundamentos da educação, que é uma linha que trabalha basicamente com pesquisa bibliográfica, né, não desconsiderando a importância da pesquisa empírica, pelo contrário, né, é uma linha que promove, ou tenta promover, na medida das suas possibilidades, um diálogo entre o empírico e o teórico, né? Mas, fundamentalmente, se a gente pudesse fazer um recorte, a linha de fundamentos trabalha com a pesquisa bibliográfica, né? E aí, o que seria essa pesquisa bibliográfica do ponto de vista da linha de fundamentos da educação? É basicamente a relação entre o intérprete, no caso, o pesquisador, e o texto clássico, né? Seja ele de que disciplina for, né? A filosofia, sociologia, a própria psicologia, psicanálise, né? Então, é uma linha que trata de investigar, a partir de textos clássicos, de teoria, que possibilidades, né, de problematização é possível ainda extrair, né, desses textos que trazem um olhar que, embora antigo, do ponto de vista cronológico, tem muito ainda a oferecer para resolução ou para análise de problemas contemporâneos. Né? Então, foi basicamente esse movimento que eu fiz na minha tese, né? Fui até o Hans-Georg Gadamer, que é um filósofo do início do século XX, e fui lá resgatar, dentro da teoria dele, o que poderia contribuir para a discussão de um problema atual dentro da área da saúde, da perspectiva formativa. Né? Então, o que caracteriza a pesquisa bibliográfica dentro da linha de fundamentos é o trabalho hermenêutico com o texto clássico. Né? E a hermenêutica tem a ver, sobretudo, com interpretação. Né? É o pesquisador que, ao ler o texto, vai interpretar
o que o autor disse, né? E é claro que existe aí uma série de critérios, porque o texto ele diz alguma coisa para o autor, e o autor também vai levar as suas considerações, os seus sentidos para o texto. Então, a hermenêutica trata desse diálogo entre o pesquisador e o texto clássico, né? Não se pode imputar, digamos assim, sentidos ao texto que não são originários dele, sobretudo porque estão sendo ditos para o autor, né? Mas também o pesquisador não pode ficar restrito a esses sentidos que o texto oferece. Então, é um trabalho de apropriação dos sentidos que o texto oferece, de superação, né, desses sentidos para a criação de algo novo, né, relacionado à pesquisa. Tá? Então, basicamente, a linha de fundamentos vai trabalhar nesse sentido, né, e de um equilíbrio entre aquilo que o pesquisador busca e aquilo que o texto oferece como possibilidades. Né? Para finalizar, então, a minha fala, gostaria de comentar um pouco da experiência do estágio pós-doutoral. Estou realizando desde o ano passado essa experiência, que é uma oferta que o programa de pós-graduação também faz, né? O lançamento de editais para a realização de estágio pós-doutoral. Entrei agora no segundo ano de estágio e posso dizer com toda certeza que é uma experiência rica em termos de aprendizado, tanto do ponto de vista de pesquisa, porque é um momento em que a gente consegue aprofundar mais todas as capacidades de pesquisa que a gente adquire na pós-graduação estrito sensu, seja nível de mestrado ou nível de doutorado, quanto do ponto de vista de docência, de trabalho com alunos, né? Eu estou envolvida, por exemplo, na orientação de bolsistas de iniciação científica do meu supervisor, que no pós-doutorado a gente não fala orientador, nós falamos supervisor, que é, por coincidência, né, ou nem tanto assim, o meu orientador do doutorado, é o meu supervisor atual. Então, eu estou trabalhando na orientação de bolsistas de iniciação científica dele, trabalho com co-orientação de dissertações, estou co-orientando nesse momento uma dissertação de uma mestranda em educação, que é da área de educação física, então também fazendo essa correlação entre aspectos de saúde e formação humana pela via da educação física. Estou participando de bancas do programa como avaliadora de dissertações, participo das aulas, né, me envolvo com o programa nos eventos, né, recentemente nós tivemos um evento bem importante que foi desenvolvido sobretudo pelos discentes do programa de pós-graduação em educação, né, que foi a terceira MEDU, que mostra de pesquisa em educação. Então, o estágio pós-doutoral ele está se configurando como uma excelente oportunidade de aprimorar e desenvolver, né, as capacidades relacionadas ao trabalho docente na universidade, seja ele de pesquisa, né, de docência e mesmo de extensão, porque também tenho participado de formações pedagógicas em escolas da rede municipal de saúde, de Passo Fundo, né? Então, é uma experiência riquíssima que eu convido a todos todos os que estão assistindo esse momento, né, essa fala, e que tiverem interesse em conhecer o PPG Edu, né, a se direcionarem até a Faculdade de Educação, temos uma secretaria lá, ou mesmo contato, né, fazer contato conosco, nós falaremos mais do programa para vocês. Né? Agora, na sequência, os outros colegas vão falar sobre as outras linhas e suas modalidades de pesquisa, então eu chamo o Wagner para falar sobre o que ele desenvolve em termos da sua pesquisa na linha 2. Ok, obrigado, Renata. Um olá para todo mundo, Júnior, Milene, quem está nos assistindo. Meu nome, então, é Wagner, sou aluno da linha 2, Processos Educativos e Linguagem, e sou orientando da professora Flávia Caime. E, no momento, a minha pesquisa, a minha tese de doutorado, cujo título é A Leitura Transmídia, as estratégias de leitura mobilizadas na interação com a narrativa transmídia, ela está chegando assim no meio do seu processo, já que eu estou completando agora o segundo ano do doutorado. Mas, para falar um pouquinho, então, da minha tese para vocês, montei essa apresentação de slides
porque eu vou precisar apresentar também o aplicativo que a gente está desenvolvendo para poder realizar essa pesquisa. De início, preciso explicar o objeto da minha tese, que é a narrativa transmídia, que é um termo que eu já venho pesquisando há algum tempo. Durante a faculdade, durante o TCC no curso de Publicidade e Propaganda, eu já pesquisei esse objeto, mas direcionado à questão da comunicação voltada à geração Z. Na sequência, eu levei esse estudo para o mestrado em letras, onde eu fui investigar como é que a narrativa é construída, como é que se dão as inter-relações que compõem esse objeto. E agora, no doutorado, então, a ideia é pesquisar as estratégias de leitura na narrativa transmídia. Mas o que é esse objeto, então? A gente precisa entender ele a partir das duas palavras que compõem o termo, que é a narrativa, que vai remeter à questão dos contos orais passados de geração em geração, que depois foram transformados em texto escrito, que são aquelas histórias clássicas que permanecem na memória, que nos envolvem emocionalmente, mas que passaram a ser veiculadas através de diferentes suportes midiáticos, através de diferentes mídias. Assim, a ideia, então, o tema dessa tese é investigar as estratégias de leitura, mas investigar isso no uso pedagógico da narrativa transmídia. E a justificativa dessa tese ela se dá com base nessa pesquisa, na quarta edição do Retratos da Leitura no Brasil. Esse estudo ele indica que a leitura média do brasileiro se dá em torno de 2,43 que um leitor, que o brasileiro ele lê em média 2,43 livros por ano. Só que essa pesquisa ela só considera leitor quem leu um livro nos últimos 3 meses. E aí eu me questiono, será que o livro é o único suporte? Será que as tecnologias elas não contribuem para a leitura num cenário onde o texto está presente em diferentes locais a todo momento? E aí, então, a ideia foi desenvolver esse estudo com os alunos dos anos finais do ensino fundamental por 2 razões. Primeiro, porque são alunos que não estão em processo de alfabetização, que já passaram por isso. E segundo, porque nessa modalidade de ensino, nessa faixa etária, a maioria deles já tem o seu próprio celular. E a gente vai precisar disso para poder desenvolver a pesquisa através do aplicativo. Assim, a pergunta que a gente faz nessa tese é: quais estratégias de leitura são mobilizadas por estudantes dos anos finais do ensino fundamental em situação didática orientada pela narrativa transmídia, mediante o uso de um aplicativo para dispositivos móveis? Aí, nosso objetivo com esse estudo é investigar as estratégias de leitura mobilizadas por estudantes em situação didática mediante a interação com a narrativa transmídia desenvolvida por meio de um aplicativo. E para poder desenvolver esse estudo, tem algumas palavras que se mostram importantes, que são a leitura, as estratégias de leitura, os conceitos de multimodalidade e multiletramentos e a própria narrativa transmídia. Qual é o conceito, então? O que a gente entende por leitura? É ir além de uma ideia de alfabetização. É entender a leitura como a interação entre o texto e o leitor. Uma interação que se dá no momento em que o leitor estabelece objetivos de leitura. Mas não só isso, entender a leitura também como uma prática social. E aí é importante para o estudo também o que a Santaella coloca como os 4 tipos de leitores, que são leitores que foram surgindo no decorrer do tempo a partir dos diferentes suportes midiáticos que surgiram, sendo o leitor contemplativo, movente, o imersivo e o ubíquo, cada um com as suas características. Por exemplo, o contemplativo é aquele leitor da leitura individual, que tem o objeto físico do livro, que faz a leitura na biblioteca, aquela leitura reflexiva, que é mais demorada. Enquanto que o leitor movente é aquele que faz a leitura na rua, em casa,
que tem a cidade como o local de leitura e o objeto é o jornal. É um leitor que começou a leitura das imagens, da fotografia, do cinema, e é alguém que tem menos tempo para desenvolver essa leitura, porque como ele tem muita informação, ele precisa esquecer para conseguir ler os outros materiais. O leitor imersivo é o leitor da leitura na tela, que surgiu com o computador e com o hipertexto. É o leitor dos hiperlinks, dos nós. E é um leitor que faz uma leitura labiríntica, ou seja, à medida que ele escolhe os diferentes nós, ele vai construindo o próprio texto que ele lê. E por último, o leitor ubíquo é o leitor de celular, aquele que lê a todo momento, que devido à conexão sem fio, ele pode acessar os textos de onde ele estiver. Por isso, ele é um sujeito local, mas também global. Contudo, há um problema, ele tem uma atenção parcialmente contínua, ele não consegue se demorar na leitura dos objetos por muito tempo. A Santella também coloca que esses diferentes tipos de leitores, eles não se excluem. O surgimento de um não exclui o anterior. Eles se complementam. Cada leitor pode desenvolver qualquer uma das características de leitor a partir do objetivo que ele tem com o texto. E aí a gente chega nas estratégias de leitura, que é o foco do estudo. E a gente precisa entender que existem estratégias conscientes ou inconscientes, mas que são procedimentos, técnicas ou habilidades que se apresentam como os caminhos mais adequados para o desenvolvimento da leitura. E a gente tem diferentes exemplos, como os resumos, como a questão do conhecimento prévio do leitor, se ele consegue identificar o objetivo do texto, se ele consegue construir hipóteses. E a partir disso, a gente chega na questão da multimodalidade e do multiletramento. Multimodalidade, entendida como as diversas formas que um texto tem, as diferentes linguagens, e o multiletramento como as variadas formas de ler esse texto, que o leitor precisa desenvolver. E aí, a gente chega no texto principal desse cenário, que é a narrativa transmídia, um texto para onde convergem essas diferentes modalidades textuais. Tanto gêneros textuais, quanto suportes midiáticos. O Henry Jenkins, que é o autor principal dessa teoria da narrativa transmídia, ele diz que mais do mesmo não é transmídia. Ou seja, quando você pega um conteúdo de um suporte e leva para outro, mantendo o mesmo texto, você não tem transmídia, você tem cross-mídia, que é o que normalmente acontece quando alguém pega um livro e transforma em um filme. Para ser uma narrativa transmídia e para a gente poder desenvolver essa pesquisa, o texto ele precisa ser novo em cada suporte. Cada mídia precisa contar uma nova história dentro desse universo todo. É por isso que existem elementos de inter-relação, personagem, objeto, cenário, diferentes opções que existem nesses diferentes textos e fazem a ponte entre um e outro. E o leitor tem liberdade de escolher o que ele quer ler na ordem que ele escolher. Se ele vai começar pelo livro, pelo filme, pelo jogo, ele escolhe. Em relação à metodologia da tese, é uma pesquisa qualitativa, ela é aplicada, ela é exploratória, mas o que se destaca é a questão bibliográfica, para montar o referencial teórico, e a ideia da pesquisa-intervenção, porque a ideia é fazer uma oficina com 8 aulas, utilizando o aplicativo que a gente está construindo. Esse aplicativo, então, ele se chama Educa, o Caminho do Conhecimento, e é uma narrativa que eu estou construindo. Dentro desse aplicativo, os alunos que vão participar da pesquisa, eles vão ter acesso a diferentes tipos de textos. Vão ter os vídeos, vão ter áudios, vão ter textos escritos, vão ter HQs, histórias em quadrinhos, e eles vão interagir com esses textos também através de um ambiente gamificado, através de um jogo, onde eles vão montar equipes e vão ter que realizar algumas missões, alguns desafios. A narrativa do aplicativo, a narrativa transmídia, ela é baseada nessas diferentes histórias
que povoam o imaginário deles, que estão por aí na nossa cultura. Algumas mais recentes, algumas um pouco mais antigas. E tanto questão de livros, como filmes, desenhos animados, compõem essa narrativa. Esse, então, é o esboço do aplicativo. Ainda não é a arte oficial, foi uma arte que eu construí só para exemplificar como ele vai ficar, como ele vai funcionar. Tendo uma tela inicial, com uma vinheta, alguma coisa assim, depois uma tela de login, para cada aluno se identificar. Eles vão ter um apelido, a partir das questões de leitura que cada um desenvolve, eles vão ter uma raça dentro dessa narrativa e vão formar equipes. A cada atividade realizada, eles podem evoluir o personagem deles, que é essa barrinha ali no meio, que tem novato, aprendiz, por aí vai. Eles vão formar equipes também para competir nessas atividades, montando símbolo, nome e mais alguns desafios. Vai ter um mapa onde as missões do jogo e os desafios vão estar colocados, não numa ordem linear, como montado aqui nesse exemplo, mas numa ordem mais ramificada, assim, para permitir também esses acessos autônomos que fala lá na narrativa transmídia. Pensamos também na importância de uma página, de uma aba de recados, para que eles possam trocar mensagens, para que eles possam conversar e a gente ter dados nesse sentido também. Vai ter alguns textos que não são os textos oficiais da narrativa transmídia, mas são textos complementares, que vão falar dos personagens, dúvidas, manual de como as coisas funcionam, para que seja possível verificar também se eles fazem relação da narrativa com esses outros textos, se há leitura aí também. E a narrativa vai ser apresentada assim, vai ter uma página, vai ter uma aba, e os textos vão estar dispostos ali, cada um no seu formato, obviamente. A ideia é trabalhar numa oficina com mais ou menos 12 alunos, divididos em 4 equipes. Então, serão 8 aulas oficina, numa perspectiva de trabalhar com a ideia da informática. Não a informática básica, mas uma informática audiovisual, trabalhar cinema, produção de vídeo, games, podcast, fotografia, para que os alunos também tenham a possibilidade de usar isso em sala de aula depois, nas disciplinas deles, no currículo adentro. A gente vai produzir dados tanto pelo aplicativo, como pelos materiais que eles vão produzir naqueles desafios. Por isso que a partir da interação que vai acontecer na oficina e no aplicativo. A ideia é produzir esses dados a partir de gravações em áudio e vídeo, tanto das minhas anotações e, se necessário, também algum tipo de entrevista, caso falte alguma informação. Quais são as possibilidades de análise, para além das estratégias de leitura, que é o foco principal? Também é possível analisar todo esse contexto pela questão dos tipos de leitores, pelos materiais lidos, se eles vão preferir ler a história em quadrinhos, vão ouvir o podcast, assistir o vídeo, ou todos vão ir para o texto escrito, o que é que vai acontecer aí? Se vai acontecer releitura, se eles vão voltar aos textos, se eles vão voltar durante a oficina, se vai ser em casa, quanto tempo eles vão passar lendo esses textos, se eles vão mesmo acessar os textos de ajuda, de dúvidas, personagens, e os diálogos que vão acontecer entre eles. Bom, em relação às características da linha 2, das nossas pesquisas, é importante colocar que o foco, em geral, das nossas pesquisas, ele se dá através da pesquisa de campo, como uma oportunidade para a gente ir até a sala de aula e ouvir e observar tanto os alunos quanto os professores, para entender um pouquinho do que está acontecendo lá no chão da escola, lá na sala de aula. Assim, a gente consegue pesquisar não só as teorias que a gente estuda, mas ouvir e observar também a escola como um todo. Algo bem importante que a gente tem conversado nos nossos seminários e orientações é a diferenciação
entre o nosso eu pesquisador e o eu docente, que a gente precisa ter bem claro nessas pesquisas que a gente precisa de uma metodologia para aplicar esse estudo quando vai a campo e precisa de uma metodologia para conseguir analisar esse material, para que não tenha divergências nessas questões. E então, a pergunta, né, como nossas pesquisas impactam a educação? Na linha 2, eu acho que o principal impacto é a possibilidade de melhorar as práticas de ensino e um impacto, então, na qualidade do ensino. No momento em que a gente está observando o que acontece na sala de aula, a gente consegue identificar as dificuldades, os desafios, as potencialidades e ver um pouquinho como cada escola, como cada realidade e se comporta nesse universo. Bom, a minha fala seria essa, então. Deixo a palavra com o Júnior, então, que vai falar um pouquinho sobre a linha 3. Muito bem, obrigado, Wagner. Quero saudar também a Renata, a Milene, e dizer que é uma satisfação muito grande poder participar desse diálogo, né, desse painel sobre os PPG, sobre o PPG Edu. E antes de avançar naquilo que eu preparei, eu queria parabenizar a organização do evento, que apesar de todas as adversidades aí em função da pandemia, de coronavírus, eles, de uma forma assim, bastante interessante, mantiveram o evento no seu formato online, e aí garante, né, que assim como tem o hashtag aí, a educação não para. Eu acho que é muito importante essa possibilidade de manter o evento apesar de todas as adversidades. Então, eu sou aluno do doutorado em educação, eu ingressei no doutorado no ano passado, em 2019, mas a minha relação com o PPG ela é um pouco mais antiga, e com a UPF também, né? Eu posso dizer com tranquilidade que academicamente eu sou um filho da UPF, assim como, né, os demais colegas, acredito eu, porque eu fiz a graduação na UPF, fiz o mestrado e agora o doutorado, e vejo a Renata, né, falando sobre a experiência dela de pós-doc também na instituição. Então, para nós, eu acho que é um privilégio, né, no interior do estado, ter uma universidade comunitária que oferece todas essas possibilidades, né, desde a graduação até um pós-doc, né. Então, acho que fazer também esse reconhecimento da importância, né, de uma universidade como é o PF. Mas a minha relação com o PPG, ela se iniciou em 2016, por meio de grupo de pesquisa. Então, eu comecei a me aproximar do programa participando de um grupo de pesquisa, que é o GEPES, que é coordenado e liderado pelo professor Altair Fávero. E aí eu já queria destacar um elemento importante do nosso programa, que é justamente a qualidade e a quantidade também de grupos de pesquisa, que são oportunidades oferecidas para nós alunos, para nós mestrandos e doutorandos e pós-doc, de participar desses grupos de pesquisa. Então, a minha aproximação foi por aí. E foi pelo grupo de pesquisa que eu comecei a me dar conta que eu poderia fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então, eu queria destacar inicialmente esses aspectos. Com relação à linha de pesquisa de políticas, acho que é difícil sintetizar as nossas linhas nesses breves minutos, mas eu acredito que é possível falar alguma coisa, né, sobre elas. Eu diria assim que a linha de políticas educacionais, assim como de fundamentos, assim como a linha de processos educativos, ela é uma linha que tem uma diversidade bastante grande, uma diversidade de enfoques, de metodologias, de ancoragens teóricas, e também uma diversidade bastante grande de áreas de que os alunos são oriundos, né? Então, nós somos, assim, eu acho que é uma característica do PPG Edu, né? Eu acho que a educação, ela agrega uma diversidade bastante grande, né? Ou seja, nós não temos só professores, né? Eu sou professor, então eu falo como professor, mas nós temos profissionais de outras áreas, de áreas próximas, que fazem o seu mestrado, que fazem o seu doutorado, e eu acho que isso enriquece muito o processo do programa. As aulas, as pesquisas, as relações que são construídas no interior do PPG Edu. Mas a linha de políticas, basicamente, ela investiga as políticas, né,
pública, as políticas estatais, as políticas sociais que são relacionadas à questão educacional. E aí tem alguns conceitos que são nucleares para quem faz pesquisa em políticas educacionais, por exemplo, Estado, políticas públicas, sociedades complexas, globalização, democracia, sociedade do conhecimento, não são temas e conceitos restritos das políticas educacionais, mas uma pesquisa em políticas ela aborda todos esses elementos e muitos outros temas aglutinadores, né? Por exemplo, gestão e avaliação da educação, formação docente, educação formal e não formal, diversidade cultural e educação, financiamento da educação e por aí vai. A gente poderia elencar, assim, uma diversidade bastante grande de temáticas. Eu acredito que a pesquisa em políticas educacionais ela é fundamental para que a gente possa compreender a sociedade de uma forma melhor e também os processos formativos que são desenvolvidos na sociedade que a gente vive, as ações do Estado, do mercado, da sociedade civil, no que tange à educação formal e não formal. Assim como, né, a linha 1 e a linha 2, a linha 3 também ela é desafiada constantemente, dado que as relações sociais, as políticas, elas estão sempre em constante mudança, né? Então, alguém que se dispõe a fazer uma pesquisa nesse universo das políticas precisa ter essa sensibilidade, essa compreensão de que a mobilidade, a mudança, ela é muito grande, então é preciso ter essa capacidade de poder acompanhar enfim, essas mudanças que são constantes no âmbito da política educacional. A minha pesquisa, assim, mais pessoal, ela se situa dentro do campo das políticas curriculares voltadas para a educação básica. Então, eu vou comentar um pouco mais a minha pesquisa de mestrado. Então, eu ingressei no mestrado em 2017, concluí o mestrado no início do ano passado, e na sequência eu já fiz o processo seletivo para o doutorado. Como a pesquisa do doutorado ainda é muito incipiente, muito inicial, eu vou focar, então, em alguns elementos da minha dissertação do mestrado, que acredito eu que tenha maiores elementos para compartilhar com os colegas e com os que nos acompanham, que estão participando do CENIT. Mas antes disso, eu queria dizer que poder fazer um mestrado e um doutorado é algo muito importante para um sujeito, para um profissional, para um professor, né? E aí, eu vou tentar retornar a pergunta que nos foi feita para esse painel, que é por onde passam nossas pesquisas e como elas impactam na educação. Eu acredito que um primeiro impacto, embora a nossa pesquisa em educação, em ciências humanas, ciências sociais, é difícil medir um impacto quantitativo, né? Mas é possível dizer que elas fazem toda a diferença. E eu acredito que um primeiro grande impacto é justamente na formação de sujeitos pesquisadores. E eu acho que o nosso PPG tem essa tônica de primar muito pela formação de sujeitos pesquisadores. Então, o primeiro grande impacto de um mestrado e um doutorado é oferecer para a sociedade pesquisadores, pessoas que vão justamente interferir na sociedade a partir dessa lógica da pesquisa, da investigação, da problematização do mundo. Então, acredito eu que essa seria uma primeira grande contribuição. Muito próximo daquilo que o Sócrates, né, defendeu há muito tempo, há mais de 25 séculos, que uma vida que não é refletida, que não é questionada, que não é problematizada, ela não vale a pena. Então, é nesse sentido. Eu acho que o PPG Edu oferece à sociedade profissionais, pessoas que vão fazer diferença justamente por questionarem e problematizarem essa sociedade e problematizarem os processos educacionais. E eu acho que o mestrado, nesse sentido, foi muito importante para mim, né? Então, durante o período de mestrado, dos 24 meses, eu continuei atuando na educação básica, né, como professor de filosofia, com ensino médio e ensino fundamental, e essa relação entre a atuação docente, o trabalho pedagógico e o mestrado foi de uma riqueza muito grande, porque eu pude constantemente questionar a minha atuação, questionar a minha prática, o meu trabalho pedagógico. E eu penso que as instituições
têm a oportunidade de ter mestres e doutores, elas saem fortalecidas. E também elas saem bastante qualificadas no processo educativo. E as exigências, elas são bastante grandes. Para se fazer um mestrado e um doutorado não é tão simples assim, mas também não é impossível. Então, eu acredito que o primeiro grande impacto seja... Bom, eu acho que, então, uma segunda forma de impacto das nossas pesquisas é na medida em que elas são publicizadas, na medida em que elas são compartilhadas, na medida em que elas podem fazer interlocução com os sujeitos, né? No meu caso, imagino que uma dissertação como a que eu fiz em políticas educacionais, em políticas curriculares, ela precisa chegar até as escolas, ela precisa chegar aos professores, ela precisa ser publicizada e comunicada de uma forma que possa ajudar os professores no seu processo de formação docente, de aquisição de novos conhecimentos. E nesse sentido, então, vou compartilhar alguns elementos sobre a minha dissertação. O meu objeto de estudo foi a BNCC, que é talvez a mais recente política curricular que nós temos no Brasil. E como a BNCC ela é um documento muito grande, amplo, são mais de 600 páginas, eu tive que fazer um recorte. Então, o recorte que eu fiz desse documento foram as 10 competências gerais, né? Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica e também uma pesquisa documental. Então, é muito comum uma pesquisa em políticas trabalhar com documentos, né, com legislação, com documentos de política e assim por diante. E aí eu fiz uma análise das 10 competências gerais a partir de duas concepções de formação para a cidadania. Então, eu fiz uma relação entre filosofia, que é o campo do qual eu provenho, da minha formação inicial, mas um diálogo com um documento de política educacional. Então, eu fiz essa aproximação que, para mim, também foi bastante importante enquanto pessoa, porque, de alguma forma ou de outra, as nossas pesquisas, elas também estão relacionadas àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente pensa, estão relacionadas também à nossa atuação, né, enquanto profissionais. Acho que não tem como separar essas coisas. E aí eu fiz essa análise das competências gerais, a partir dessas duas concepções de formação para a cidadania, que, então, uma das concepções é a da Marta Nussbaum, que tem uma compreensão bem interessante sobre o papel das humanidades, das artes, da literatura na educação básica, e, por outro lado, o Matthew Lipman, que é um pensador que elaborou toda uma metodologia de filosofia com crianças. Então, esses foram, né, a minha ancoragem teórica para poder analisar as 10 competências gerais e a proposta de pedagogia das competências que está presente, então, na BNCC. Eu apontei, assim, muitas potencialidades, muitas limitações também da abordagem das competências, do próprio documento. E aí, para finalizar, eu gostaria, então, de destacar de que uma das conclusões da minha dissertação foi a seguinte: dada a complexidade de um documento como a BNCC, pela sua amplitude, pela sua abrangência, pela envergadura, né, ela é uma política curricular bastante densa, que vai produzir muitas mudanças no futuro próximo na organização da educação básica. A formação de professores, né, nesse sentido, ela não pode se reduzir apenas ao entender e ler e entender o que está escrito no documento. Então, a nossa tarefa como pesquisadores, que pesquisam políticas, é tentar ajudar os professores e mostrar para os professores que um documento ele é muito mais complexo do que aquilo que está formalizado nele. Então, há muitos elementos que estão ocultos, há interesses, disputas por projetos de poder, por projetos pedagógicos, que, embora eles não estejam ditos claramente, mas eles estão intrínsecos ao documento justamente pelo processo de formulação de uma política, que é um processo que demanda tempo, demanda discussões, envolve vários atores, muitos sujeitos. Então, é toda uma dinâmica complexa em torno de um documento. Então, uma das conclusões foi essa, né? Os professores, que são os
professores e os alunos, enfim, os gestores das escolas, que são os sujeitos do processo escolar, é preciso oferecer a eles essas ferramentas de análise, de compreensão da complexidade de um documento, como é a BNCC, para que o processo de implementação de uma política como essa não seja feito de forma acrítica, né, de uma forma não reflexiva. Então, essa foi uma das minhas conclusões. É evidente que se poderia falar muito mais, né, sobre a minha pesquisa, também sobre a linha de políticas, mas, para o momento, eu acho que eu tinha a compartilhar isso e me coloco à disposição para continuar discutindo e debatendo as nossas pesquisas. Muito obrigado.